Olá, boa tarde. Há um ano, a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou o estado de pandemia de Covid-19. A partir daí, não demorou muito para o Poder Judiciário ser chamado a resolver conflitos que envolviam o tema. Nesse um ano, o Supremo Tribunal Federal tomou quase 10 mil decisões, entre individuais e colegiadas. Esse é o destaque do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. E você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dá mais 15 dias para deputado federal Daniel Silveira apresentar a defesa. Campanha do Conselho Nacional de Justiça incentiva contribuintes a direcionar imposto de renda à garantia de direitos das crianças e do adolescente. O dinheiro vai para programas e projetos sociais que envolvem crianças e adolescentes, principalmente que estão em situação de vulnerabilidade. E ainda, ministro Nefe Cordeiro recebe homenagens em sua última sessão no Superior Tribunal de Justiça. A ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo federal reative leitos de UTI para tratamento da Covid-19 que foram fechados no Rio Grande do Sul. Rosa Weber já havia determinado que o Ministério da Saúde voltasse a habilitar leitos em São Paulo, Bahia, Maranhão e Piauí. Com a alta de mortes e lotação de hospitais em todo o Brasil em razão do agravamento da pandemia da Covid-19, o governo do Rio Grande do Sul pediu ao STF que determinasse a reabilitação de 576 leitos e a autorização de mais 359 novas vagas. A ação ficou sob a relatoria da ministra Rosa Weber, que concedeu o pedido. Na decisão, Rosa Weber determina à União que restabeleça imediatamente os leitos de UTI destinados ao tratamento da Covid-19, que estavam habilitados, custeados pelo Ministério da Saúde até dezembro de 2020 e que foram reduzidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. Determina ainda que a União Federal preste suporte técnico e financeiro para a expansão da rede de UTIs de forma proporcional às outras unidades federativas em caso de evolução da pandemia. Essa é a terceira decisão da ministra Rosa Weber determinando a reativação de leitos de unidades de tratamento intensivo. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, em dezembro do ano passado, a União financiava em todo o país mais de 12 mil leitos de UTI para tratamento de pacientes com coronavírus. Agora, esse número é de apenas 3 mil. E hoje completa um ano que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou o estado de pandemia de Covid-19. Durante todo esse tempo, o Poder Judiciário brasileiro tem trabalhado duro para resolver conflitos e garantir medidas que ajudem a enfrentar a doença. Acompanhe os detalhes na reportagem de Evne Araújo. A pandemia do novo coronavírus mexeu com o Brasil e com o mundo. E no Supremo Tribunal Federal não foi diferente. A Suprema Corte, que mais julga no mundo, enfrentou o desafio de continuar os trabalhos com agilidade e qualidade. O Supremo adaptou os trabalhos da Corte. As sessões plenárias e das turmas passaram a ser realizadas por videoconferência e os julgamentos pelo plenário virtual foram ampliados. Com quase 90% dos servidores em teletrabalho, a produtividade aumentou. Segundo o painel de ações Covid-19, em um ano, o Supremo Tribunal Federal recebeu mais de 7.500 processos sobre o tema e tomou quase 10 mil decisões, entre individuais e colegiadas. As análises foram, na maior parte, para garantir a legalidade de medidas de contenção do vírus em diversos setores. Nesta semana, com 13 unidades da federação com taxa de ocupação de leitos de UTI superior a 90%, estados e municípios passaram a adotar restrições de circulação da população. Medidas assim só foram possíveis de serem executadas por causa da decisão do plenário do STF de dar autonomia para os entes federativos de adotarem medidas de enfrentamento à pandemia. Para que o cidadão fique tranquilo, todos os entes federativos têm responsabilidade concorrente e têm competência para tomar decisões na área da saúde pública
durante o período de pandemia, e essa foi uma das decisões consideradas mais importantes que o STF tomou no ano de 2020. Entre outras decisões importantes, o plenário avaliou a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 no país. A imunização não pode ser feita por meio da força, mas podem ser aplicadas sanções a quem se recusar a receber a dose. O colegiado também determinou a adoção de medidas por parte do governo federal para conter o contágio e as mortes entre a população indígena. O Conselho Nacional de Justiça também atuou para orientar tribunais de todo o país a adotarem medidas contra a pandemia. O CNJ aprovou a Resolução 62, que, entre as recomendações, determina que juízes devem reavaliar as prisões provisórias e reconsiderar a internação de adolescentes infratores. Alguns detentos presos internos do sistema penitenciário brasileiro, preenchendo alguns requisitos específicos, pudessem ter esse regime fechado ou regime semiaberto convertido em uma prisão domiciliar humanitária. Um ano depois do início da pandemia, na avaliação do ministro Luiz Fux, muitos desafios ainda estão por vir. Mas ele garante que o Supremo Tribunal Federal vai continuar os trabalhos para ajudar a reerguer o Brasil. Os tempos são desafiadores, porém, quem integra as fileiras da magistratura sabe que as lamentações não devem preencher nossas agendas. Há novos desafios no porvir, mas não tenho dúvidas de que 2021 será um ano de soerguimento nacional. Bom, e para dar continuidade ao assunto, eu converso agora com o advogado constitucionalista Saul Tourinho. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Justiça, doutor Tourinho. Muito boa tarde, um prazer sempre estar na companhia de vocês. Bom, a Evne já destrinchou ali na reportagem alguns principais tópicos da atuação do Supremo Tribunal Federal ao longo do último ano. Agora eu queria uma exposição do senhor em torno desse tema, já que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal e respondendo muito bem aos anseios da sociedade com medidas de contenção à propagação do vírus em várias frentes, né? Nós tivemos aí na reportagem egressos, a sociedade, a população em geral, indígenas. Enfim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância desse protagonismo do STF. Claro. A grande verdade é que a política ela lida muito bem com o conflito. Em alguns momentos ela até se alimenta do conflito. A justiça não. A justiça tem uma ética diferente. A justiça nasceu para a pacificação. E o Supremo Tribunal Federal, como todas as Supremas Cortes do mundo, no Brasil ainda mais, por toda a sua atuação, o Supremo nasceu para, em momentos de grande conflito político, de um tensionamento social, poder se colocar de maneira equidistante como um árbitro imparcial a partir da Constituição, conseguir proferir suas decisões. Essa é a missão do tribunal. E eu acho que nessa pandemia o tribunal conseguiu dar toda a execução a essa missão. Quando o Supremo Tribunal Federal, lá atrás, fez uma decisão e que ele definiu as competências dos entes federados para cada um à luz da sua autonomia, envidar todos os esforços possíveis para proteger a população, o que o Supremo fez foi atuar como um grande guardião da federação, colocando a União como um catalisador, uma força aglutinadora, mas preservando competências lançadas na Constituição pelos governadores e para os prefeitos. Quando mais à frente o Supremo proferiu uma decisão indicando que as comunidades indígenas seriam dramaticamente atingidas, que estavam vulneráveis, que estavam normalmente situadas em lugares remotos, em lugares distantes, que era preciso fazer uma frente de trabalho dedicada exclusivamente a eles, o que o Supremo faz é realizar um capítulo próprio da Constituição Federal voltado para as comunidades indígenas. Quando o Supremo Tribunal Federal, numa decisão do ministro Alexandre de Moraes, flexibiliza a lei de responsabilidade fiscal para que um novo orçamento possa fazer frente a essa hecatombe, a essa tragédia que a nossa geração está a testemunhar, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi abrir caminhos para a aprovação da chamada PEC de guerra. Veja, portanto, como são muitas as frentes
que esse árbitro, esse terceiro não político, distante, imparcial, consegue manejar para tentar, à luz da Constituição Federal, dar uma contribuição no momento em que o Brasil carece profundamente dessas orientações jurídicas diante da dificuldade do nosso tempo. Recentemente tivemos também a questão das vacinas, né? Do Plano Nacional de Vacinação, a obrigatoriedade da vacinação ou não. O Supremo também foi provocado a responder sobre esse tema. Exatamente, porque as provocações elas chegam quase sempre pelas forças políticas que têm legitimidade para se socorrer do tribunal. Quase sempre partidos de oposição que, de alguma maneira, queixosos de políticas que estão sendo implementadas por quem quer que esteja no governo, então se socorrem do Supremo fazendo um contraponto, questionando, criticando, sugerindo. E o Supremo Tribunal Federal, então, tem diante de si a grave missão de decidir. No caso das vacinas, essa é mais uma hipótese. Um grupo de partidos se dirige ao tribunal e diz: deve haver um programa nacional de vacinação, quais são suas bases, o que de obrigatoriedade há de ter nele, como os estados vão administrar. É claro que o Supremo não é formulador de política pública, nem chama para si essa competência, mas ele é provocado a fixar orientações jurídicas a partir da Constituição. E esse caso que você traz é mais um exemplo em que ele fora provocado e respondeu firmando um precedente que tem sido definitivo na estruturação desse embrionário programa de vacinação que o Brasil agora passa a desfrutar. Ok, doutor Saul Tourinho, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, excelente exposição sobre o tema. Boa tarde para o senhor e até a próxima. Até a próxima. A compilação em inglês de decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a Covid-19 teve reconhecimento internacional. A obra recebeu elogios do constitucionalista canadense Richard Alberts. O compilado destaca as principais decisões proferidas pela Suprema Corte Brasileira no enfrentamento à pandemia da Covid-19. A publicação foi dividida em volumes temáticos e escrita na língua inglesa. No lançamento, em novembro do ano passado, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, explicou que a ideia é compartilhar a experiência da justiça brasileira com as cortes de outros países e assim promover um diálogo colaborativo com lideranças científicas, jurídicas e políticas nacionais e internacionais. Objetivo que foi alcançado. A obra teve reconhecimento internacional. Num post do Twitter, o constitucionalista canadense Richard Alberts afirmou que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro produziu uma fonte inestimável de pesquisa para acadêmicos de todo o mundo, a compilação de suas sentenças relacionadas à Covid-19. O constitucionalista canadense é professor de estudos constitucionais na Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos. Ele também é o diretor fundador do Fórum Internacional sobre o Futuro do Constitucionalismo e já publicou mais de 20 livros. E você vai ver a seguir, ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, estende o prazo para o deputado federal Daniel Silveira apresentar defesa. Os detalhes em instantes. As constituições democráticas são frutos de intensas lutas populares e da mobilização da sociedade civil, como é o caso da Constituição Brasileira de 1988, que buscou superar o período autoritário da ditadura civil-militar brasileira. Por isso, para se manter viva a Constituição, é preciso ativar de forma permanente os seus atores constituintes, os trabalhadores, os povos indígenas, os camponeses, os movimentos sociais. E daqui a pouco tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal por videoconferência. Confira agora a pauta de julgamentos desta quinta-feira. Direitos fundamentais é o primeiro tema da sessão, com a continuação do julgamento conjunto de 3 ações que tratam do direito de resposta no caso de matéria divulgada por meio de comunicação.
Matéria penal está na pauta com a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Daniel Silveira por ameaças à corte veiculadas na internet. Direitos fundamentais é o tema seguinte, com a ação pela qual se questiona dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre acesso a informações de acidentes aéreos. Poder Judiciário e Funções Essenciais da Justiça vem em seguida com a ação sobre normas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho da Justiça Federal sobre o uso de recursos provenientes de pena de prestação pecuniária em juizados criminais. Tribunal de Contas fecha a pauta com processo sobre a suposta omissão da Câmara de Vereadores e do Tribunal de Contas do município de São Paulo em instituir e regulamentar o funcionamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Municipal. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. O ministro Alexandre de Moraes deu mais tempo para o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, apresentar a sua defesa. Quem tem as informações e traz para a gente agora ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Conta para a gente quanto tempo agora o parlamentar terá para apresentar a sua defesa. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do processo, estendeu por mais 15 dias o prazo para que a defesa do parlamentar tenha acesso aos autos e também se manifeste sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Relembrando, Rafaela, Daniel Silveira foi preso no dia 16 de fevereiro, ele foi preso em flagrante por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes. E essa decisão foi referendada por unanimidade pelo plenário do STF. Daniel Silveira é acusado de praticar crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. Rafaela. Muito obrigada pelas suas informações, Carol. Boa tarde mais uma vez. E o Supremo Tribunal Federal vedou a limitação de acesso a testes psicológicos a profissionais inscritos no Conselho Federal de Psicologia. Os detalhes da decisão com Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça. A decisão foi no plenário virtual e se deu na ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que questionou o trecho da resolução de 2003 do Conselho Federal de Psicologia, que proibiu a comercialização de testes psicológicos por outros profissionais que não fossem regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. Prevaleceu no julgamento o entendimento do relator, ministro Alexandre de Moraes. Para ele, o mero acesso a conteúdo de um teste psicológico não habilita ninguém à prática de uma profissão específica que exija a inscrição num conselho profissional respectivo. O STF, por maioria, considerou inconstitucional restringir o acesso a qualquer livro ou publicação voltados ao ensino e disseminação do conhecimento científico a uma classe profissional, já que isso impede a livre circulação de ideias e de conteúdo informativo de interesse social e contraria direitos garantidos na Constituição Federal, como a liberdade de manifestação do pensamento e de acesso à informação. De acordo com o entendimento do Supremo, o amplo contato da sociedade com conteúdos publicados no campo científico da psicologia é importante para o debate público. O Conselho Nacional de Justiça lança hoje a campanha Se Renda à Infância. O objetivo é incentivar os contribuintes do imposto de renda a destinar parte do valor para programas voltados à garantia de direitos da criança e do adolescente. A iniciativa do Conselho Nacional de Justiça surgiu a partir de estudos e discussões do Pacto Nacional pela Primeira Infância, que tem mostrado que a infância e a adolescência são períodos mais estratégicos para a formação do ser humano. A campanha pretende incentivar que 1% por pessoa jurídica e 3% por pessoa física dos valores devidos do imposto de renda sejam destinados aos fundos de direitos da criança e do adolescente. O contribuinte que optar por esse direcionamento não pagará mais impostos por causa disso e nem terá sua restituição reduzida. O imposto devido ao fisco será destinado diretamente para o fundo escolhido, ao invés de ir para o Tesouro Nacional. A opção deve ser feita na entrega da declaração do imposto de renda. Nesse momento, o programa da Receita gera um abatimento do valor que se tem a pagar ou um acréscimo do valor da restituição. O dinheiro vai para programas e projetos sociais que envolvem crianças e adolescentes, principalmente que estão em situação de vulnerabilidade.
Lembrando que o prazo para declarar a renda ao leão termina no dia 30 de abril. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já faz essa previsão de que parte dos valores podem ser destinados aos fundos, né? E esses fundos, eles são geridos por conselhos nacionais, distritais, estaduais e municipais. E são esses conselhos que aplicam esses recursos. Eles fazem todo o gerenciamento e aplicação desses recursos. Então, eles escolhem os projetos sociais e a partir daí eles fazem essa destinação. E você vai ver a seguir as homenagens dos colegas ao ministro Nefe Cordeiro, que se aposenta no Superior Tribunal de Justiça. Até já. A principal finalidade de uma Constituição é fazer com que haja um ordenamento jurídico unitário e sistêmico em que as leis posteriores sejam com ela compatíveis. E é nesse contexto que surge o controle de constitucionalidade, um instrumento eficaz para averiguar se uma lei está ou não em consonância com a Constituição. O ministro Nefe Cordeiro foi homenageado pelos colegas na última sessão no Superior Tribunal de Justiça. Após a publicação no Diário Oficial do Decreto de Aposentadoria, o ministro Nefe Cordeiro, presidindo pela última vez a terceira sessão do STJ, se despediu dos demais ministros. Fui muito feliz fazendo o melhor trabalho que pude em mais de 30 anos de magistratura. Sou ainda mais feliz ao testemunhar a qualidade, o caráter e o esforço dos juízes do Brasil, que Vossas Excelências tão bem representam. Após 32 anos de atividade jurídica, 7 dos quais passados nos colegiados de Direito Penal do STJ, o magistrado que sempre integrou a 6ª turma e vinha presidindo a terceira sessão, foi homenageado pelos colegas julgadores. Demonstrou, nos julgamentos colegiados, verdadeiro espírito público, compartilhando perspectivas lúcidas, externadas na simplicidade e profundidade dos argumentos, que enriqueceram os debates em busca das melhores soluções, sem nenhum resquício de vaidade. O brilhantismo de seus votos e decisões falam por si. Isso foi ressaltado também agora nessa oportunidade pelos colegas. É obra que fica registrada na memória escrita da história deste tribunal para ser lembrada e revisitada. Foi um dos maiores juízes da área penal desta casa. Atuou com muito descortinho, com muita humanidade, com muita consciência do seu papel de julgador. O ministro Sebastião Reis Júnior lembrou de um voto proferido por Nefe Cordeiro durante um julgamento de habeas corpus. É bom que se esclareça ante eventuais desejos sociais de um juiz herói contra o crime, que essa não pode ser função do juiz. O juiz não enfrenta crimes, o juiz não é agente de segurança pública, não é controlador da moralidade social e dos destinos políticos da nação. Os demais ministros da terceira sessão também lamentaram a saída e destacaram as qualidades pessoais e profissionais do ministro Nefe Cordeiro. Representantes da advocacia e do Ministério Público também prestaram homenagens. Nesse tempo de muitas leis, é necessário uma voz de jurista, como ele é, para estabelecer o equilíbrio, a boa interpretação. Natural de Curitiba, Nefe Cordeiro foi promotor, juiz de direito e juiz federal. Entre 2002 e 2014, ocupou a cadeira de desembargador no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, até ser nomeado ministro do STJ. Com a aposentadoria do ministro Nefe Cordeiro, assume a presidência da terceira sessão o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. E hoje, às 4 horas da tarde, o Tribunal Regional Eleitoral Gaúcho
vai transmitir a palestra As Filhas de Eva Querem Votar, uma história da conquista do sufrágio feminino no Brasil, ao vivo pelo canal da Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Sul no YouTube. E à noite, a partir das 6 horas, o TRE Paraibano transmite pelo canal oficial no YouTube a palestra Mulheridade e Poder, Histórias de Luta e Conquistas. As palestras fazem parte da Semana Nacional da Mulher. O que as mulheres querem? O que querem as mulheres? O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde para você. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Até lá.